pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Esse vídeo foi pensado para as crianças que são atendidas na AMR, estão em casa nesse momento por causa do coronavírus, então se protegendo e protegendo as famílias e todas as pessoas, né? Então a gente pensou o que poderia transmitir para as famílias que seria de grande oportunidade para estimular as crianças em casa. E a massinha de farinha de trigo traz muitas oportunidades para todas as crianças com todas as habilidades. Então a gente vai fazendo a massinha junto com vocês que estão assistindo. E aí durante o processo eu vou falando com vocês o que é que cada criança pode fazer. Então antes de começar, meus ingredientes já estão todos separados ali. Mas uma criança maior, vocês podem pôr o vídeo do YouTube para ela assistir como que prepara a massinha. E ela vai vendo o vídeo e vai falando o que precisa, os ingredientes que precisam, e ela vai separando essa massinha, esses ingredientes para fazer. Outra estimulação que pode ser feita para uma criança maior é a leitura. A mãe pode escrever receita e essa criança pode ler os ingredientes e separar os ingredientes. Ou essa criança pode escrever a receita do YouTube. Então, quer dizer, uma receita de massinha pode trabalhar a leitura, a escrita, a interpretação, a organização do espaço. Então, quando ela separar já os ingredientes, você pode trabalhar com ela como que ela vai organizar o espaço. Então, como é que ela vai fazer? Vai tirar a farinha de trigo com um copo dentro do saquinho ou vai usar uma colher? E aí vocês vão deixar a criança descobrir o que vai ser melhor ela usar. Daí vocês vão perguntar, o que você acha que é mais fácil? Ah, o copo. Aí vocês vão deixar ela pegar o copo para ver. Aí o copo não vai entrar dentro do saquinho da farinha. Daí vocês vão falar assim, esse copo deu certo? E aí para a criança pensar se deu ou não deu. Se ela não conseguir a resposta, vocês vão dizendo, será que esse copo é grande e o saco da farinha, a boca do saco é pequena? E vão levando ela a entender. E aí, se ela não conseguiu entender ainda, vocês vão dizer, será que é melhor um copo ou uma colher? Vamos tentar a colher? E a criança vai ver que a colher é mais fácil de tirar a farinha de dentro do saco. E dessa forma também com sal. E ela vai participando desse processo todo. Vocês vão gastar mais tempo explicando a etapa que a criança precisa de maior estímulo. Então, vocês que são os maiores conhecedores das crianças, vão pensar, o que essa criança precisa mais? Será que ela vai assistir o vídeo de como prepara a massinha no YouTube e depois ela vai participar vendo vocês fazendo com ela e no final ela já vai ter o produto e brincar? Daí vocês vão conseguir entender qual é a parte mais importante. Se ainda assim for difícil para vocês entenderem qual é a parte que vocês devem estimular mais essa criança, aí façam todo o processo com a criança, estimulando a sua participação em cada etapa. Vamos lá. Na hora de colocar o copo com a farinha, a gente vai trabalhar com a criança, dela ter o controle aqui, ó, dessa farinha caindo devagarzinho. Então, se a criança não consegue abraçar o copo, vocês vão segurar junto com ela esse copo. E aí, vocês vão deixando a criança fazer. Se ela começar a virar demais, vocês vão dando um suporte para ela virar menos, tá? E aí, ela vai despejando o copo. Depois, vem o sal. A mesma coisa vocês vão fazer. Vai deixar a criança fazer primeiro. Se ela derrubou a farinha toda primeiro, o sal vocês já podem vir aqui ou aqui atrás colocar a mão aqui no fundinho do copo, tá? E aí ela vai colocar o copo. A gente vai misturar com a mão, vocês vão pedir para as crianças misturarem com a mão, tá? É legal essa criança falar sobre a textura. Como que é essa textura? É gostoso, a farinha é gostosa, né? Ela brincar, ela rir, ela divertir. Se essa for a parte mais importante da sua criança, deixa um tempo ela divertindo ali com essa farinha, tá? Numa bacia, de repente, até maior que a minha. E ela curtir aquele momento ali que ela tá preparando a massinha. E depois a gente vai pegar a água e pedir para ela dividir
aqui devagar para dar a consistência da massa. Essa é uma parte valiosa da receita, porque esse momento a massinha fica bem grudada na mão, à medida que a gente vai misturando com o sal. Essa parte dessa massinha grudada na mão, quando a criança vai tentando tirar ela ou mexer com a outra parte, essa consistência trabalha muito a musculatura intrínseca da mão. Isso fortalece os músculos da mão. Fortalece também os ombros, porque a criança tem que segurar o ombro, né, deixar firme as costas, o corpinho, para ela conseguir mexer aqui a mãozinha, senão ela cai aqui. E se for necessário, um suporte nesse tronco, os pais podem segurar essa criança para dar conta dela mexer bem a mãozinha. Porque o mais importante nesse momento, aqui o nosso foco, é o movimento das mãos. Então, essa parte é muito importante. Tem criança que não suporta esse toque, né, dessa textura, e aí a gente deixa essa criança, a gente faz essa parte, porque se não for legal para a criança, se não for divertido, ela não vai estar aprendendo. Se for obrigatório e ela ficar chorando, aquilo não vai trazer aprendizado para ela. Esse movimento, ele é muito importante. Olha como é que a mão movimenta a musculatura intrínseca. Você pode brincar de enrolar a massinha na mão da criança e ela ir tirando na mão, o dedinho da criança, e ela tirar, e vocês brincarem. Cadê o dedinho? Aí fala, achou! Então, são várias coisas que dão para fazer durante a atividade, né? Então, tem que soltar a criatividade. E aí, a gente vai colocar aqui um pouquinho. Eu vou usar aqui tinta guache, tá? A receita orienta a colocar corante, mas a tinta guache dá certo. Eu não tenho corante aqui em casa, então, como a gente está evitando sair de casa, e eu sei que o guache dá certo, eu coloquei aqui tinta guache. E aí a criança pode fazer esse buraquinho e colocar. Aqui eu mesma coloquei, mas o mesmo raciocínio. A criança vendo, ainda mais que a tinta guache, ela é mais consistente, então a criança pode trabalhar aqui o dedinho, espalhando a tinta pela massinha, tá vendo? Quer dizer, às vezes ela não deu conta da textura da massinha, mas ela dá conta de espalhar aqui, ó, de pintar de vermelho. Lembra que quando você usa o corante, a criança pode colocar a massinha na boca e comer sem problema nenhum. Já a tinta guache não é recomendado, apesar que tá escrito atóxica, mas não é recomendado. E aí, novamente, a gente vai misturando a massinha, trabalhando bastante aqui a mão. Trabalhar fazendo bolinha com essas crianças, né? Vocês podem pegar a mãozinha dela, colocar a massinha e pedir só para ela abrir a mãozinha e vocês fazem a bolinha na mãozinha dela, né? Vocês podem só colocar a mãozinha na mão. As crianças maiores podem fazer bonequinhos, né? A cabecinha, montar o bonequinho, o que a criatividade aí permitir. Muito legal trabalhar o faz de conta com essas crianças, né? Fazer um montinho, fazer um bolo de aniversário com essa massinha, né? Colocar várias bolinhas, fazer as bolinhas, achatar as bolinhas e fazer bolo. Aí o que a imaginação permitir. E aí deixar essas crianças livres nesse momento para brincar do jeitinho delas, do jeitinho que elas quiserem. Se usar o corante, inclusive é muito legal elas experimentarem a massinha. Mas aí tem que estar atento para usar o corante. Tudo de bom. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí no